Você não tá com saco para trabalhar, né? Só que você tá sentindo culpa se você parar para descansar, porque você acha que se você parar, o seu negócio vai cair. Esse vídeo é para você, porque nele você finalmente vai entender como você sai dessa crise, como você lida com essa sensação constante de que não está dando conta do que precisa ser feito e como é que você manifesta um negócio mesmo nesse estado interno, meio caótico, que seja um negócio que de fato você deseja e não uma prisão. Eu sou Sam Noronha, sou estrategista digital, sou consultora em gestão, criadora do Empreender Iniciático. E eu te explico, aqui eu te mostro como é que eu transformo empresas em seu caminho de expansão espiritual e material. Essa dúvida surgiu essa semana de uma mentorada minha, porque a gente criou juntas o lindo planejamento anual dela e ela estava fluindo, assim, voando na execução do planejamento. Só que de repente ela me mandou um áudio e disse: Sam, eu não tô com vontade de trabalhar. O que é que eu faço? Eu atropelo isso que eu tô sentindo, ou eu, enfim, paro, mas é que como é que eu paro se eu preciso correr atrás do meu faturamento, né? Então, essa provavelmente é uma dúvida muito recorrente para você e a maior parte das pessoas que empreendem. Eu também empreendo, eu sei como é, já estive nesse lugar. E a gente tem vários pontos para abordar, começando pela origem do conceito de produtividade, porque quando a gente procura planejamento, a gente normalmente está buscando ser mais produtiva. Só que é um erro, assim, terrível a gente querer ser produtiva, porque produtividade não é um termo aplicável a humanos. Hoje a gente aplica esse termo a humanos, só que ele é muito ruim em vários níveis. Vamos falar sobre isso para você ter a clareza da gravidade de falar sobre produtividade para seres humanos. A produtividade foi um termo que surgiu quando teve a Revolução Industrial para se referir especificamente a máquinas. Então, você comparava a produtividade das máquinas, uma máquina, em relação ao resultado que ela entregava e o tempo no qual ela executava aquela tarefa, né? Qual era a melhor máquina? Você falava da produtividade da máquina, para isso que surgiu a palavra produtividade. A palavra produtividade, ela não deve ser aplicada a humanos, porque a gente não funciona da maneira linear, como uma máquina funciona. O nosso trabalho, sim, muitas vezes é mensurável, mas grande parte do nosso trabalho e do que nos faz humano e do que não é substituível, principalmente por uma IA, não é mensurável, né? Então, quando eu falo de criatividade, para a criatividade emergir, você normalmente precisa de um tempo que é não fazendo nada ou não fazendo algo que parece óbvio que você está trabalhando para aquilo. Quando a gente fala de tomada de decisão, quando a gente fala de trabalho que envolve cuidado, quando a gente fala, por exemplo, depois que você faz, tem o tempo que você leva atendendo uma pessoa e depois você precisa de um tempo para se recuperar daquele atendimento, porque houve uma dedicação intensa de energia ali. Então é muito complicado a gente avaliar o nosso trabalho em termos de produtividade, né? Então, essa é a primeira chamada que eu queria fazer. Porque, por exemplo, quando a gente fala de sermos mais produtivas, é, mesmo que a gente considere produtividade compassiva, produtividade cíclica e produtividade feminina e todos esses poréns que colocam no final de produtividade, ainda assim a gente está falando de ser produtiva como se seres humanos fossem úteis ou não úteis. Isso não faz nenhum sentido, só que quando a gente fica repetindo essa necessidade de ser produtivo, a mensagem inconsciente que a gente está mandando para o nosso inconsciente, a mensagem que a gente está mandando para o nosso inconsciente, né, é de que somos úteis, a gente vale pela nossa utilidade, o que é muito desumano. Você percebe a gravidade disso? É muito desumano. A gente vive num estado permanente de utilidade, o capitalismo nos coloca nesse lugar permanente de utilidade, independentemente se você gosta do capitalismo ou não, mas isso é um fato estudado há décadas. A gente está nesse estado permanente de que eu valho pelo que eu faço
e quando eu paro de fazer, e o fazer sempre é visível, né? Quando eu paro de fazer, então eu não estou sendo útil, eu não estou sendo produtiva. Isso coloca a gente numa pressão e num estresse constante, que é péssimo para você manifestar o negócio que você deseja, porque esse fazer ele não vai acabar. Pelo próprio conceito do que é uma empresa, o fazer não vai acabar. Pelo próprio conceito do que é a vida, o fazer não vai acabar. Porque quando você acabar um projeto, acabar uma lista de tarefas, você provavelmente, se alcançar os resultados que deseja, você vai expandir. Então você vai ter novas responsabilidades, né? Então, se você termina a sua lista de tarefas de de hoje, dessa semana, desse ano, provavelmente você vai atingir novos níveis que você vai ter que chamar pessoas para trabalhar com você. E agora, na sua lista de tarefas, tem uma nova tarefa, supervisionar pessoas. Então, não faz sentido. Não faz sentido. E essa introdução ela é muito importante para localizar para onde a gente está indo, tá bom? Ela está na origem, uma das origens dessa marca de que a gente não pode parar, essa marca profunda no nosso corpo, porque é uma marca somática, é uma marca que o nosso corpo registrou de que é inseguro parar. Se eu parar, as coisas vão dar errado e eu estou num estado eterno de hipervigilância. Isso é o que a gente chama de estresse crônico. Isso é péssimo para a sua saúde, é péssimo para a sua expectativa de vida, isso é péssimo para o que você está ensinando para as pessoas à sua volta, especialmente se tiverem crianças aprendendo com você, seus sobrinhos, seus filhos, enfim, outras crianças, porque a gente já está normalizando a utilidade dos seres humanos e que parar e desfrutar a vida, que é o que de fato a gente veio fazer, a gente veio desfrutar a vida. E a vida passa muito rápido. Isso não é útil. Então, eu gostaria de abolir a palavra produtividade. Podemos? Ano após ano, você pode até manifestar as coisas que você quer, né? Só que esse estresse crônico, essa hipervigilância, ela coloca a gente nesse lugar de que não importa os resultados do seu negócio, eles são sempre insuficientes. Não importa os resultados do seu dia, eles são sempre insuficientes. Não importa quanto você saiba, você sempre acha que é insuficiente. Não importa quanto sua equipe faça, seus resultados, você pensa como é que eu posso melhorar a produtividade da minha equipe. A gente sempre está correndo atrás do nosso próprio rabo. Isso é muito ruim, porque quando a gente consegue chegar no nível de, ok, agora eu tenho um faturamento maior, um faturamento líquido maior, eu posso desfrutar mais financeiramente da vida, eu não consigo desfrutar a vida de todas as formas, porque eu não consigo me desligar do celular, eu fico ali, ai meu Deus, qual é, o celular apitou, qual foi o BO que deu, tem algum cliente insatisfeito, foi algum problema na minha equipe, o que é que está acontecendo? Deixa eu tô no restaurante aqui, no lugar de apreciar uma refeição com minha família, deixa eu parar, tirar essa foto, colocar nos stories, porque isso vai gerar desejo sobre a vida que eu estou vivendo, sabe? Então, esse medo de descansar, ele tem muitas camadas. Uma das camadas eu trabalho em outro vídeo completamente dedicado a porque a gente trava no nível que a gente está, no nível, porque sua empresa trava no nível que ela está, e eu deixei esse link aqui embaixo, você pode assistir esse vídeo depois, tá bom? Então, é, essa camada de estresse crônico, ela é assim, ok, temos que reconhecer onde nós estamos. Origem, a forma como a gente vive em sociedade, mas também a forma como eu estou levando minha vida, né? Essa exaustão normalizada. Então, ok, chegamos no ponto, o mundo está vivendo essa exaustão normalizada, mas porque eu especificamente tenho medo de descansar. Então vamos falar agora de você, tá? A gente falou de uma questão cultural, social, vamos falar agora de você. A questão, seu medo de descansar é porque seu inconsciente e você não estão com a relação tão legal. Ele está com dificuldade de confiar em você, seu inconsciente. Sabe por quê? Quando o seu corpo começa a dar sinais de preguiça, de procrastinação,
de exaustão, às vezes até de doenças, ou você começa a manifestar acidentes, ou apenas tá manifestando um mau humor constante, uma sensação constante assim de, ai meu Deus, qual é a próxima coisa que vai dar errado? Ai, eu sabia. Sabe? Quando alguma coisa não funciona como você quer, o seu cérebro ele está constantemente procurando prova para confirmar, né, aquilo que ele acredita que é. Eu não posso parar, as coisas vão dar ruim se eu parar e o tempo inteiro vão surgir BOs. Então, o seu cérebro vai ficar procurando essas situações que confirmam essa crença. Isso é o que a gente vai chamar na economia comportamental de viés de confirmação. É um hackzinho do nosso cérebro para economizar energia que pode ser lindamente utilizado, a gente pode criar outra espiral na nossa vida. A gente pode todos os dias ficar procurando provas de que as coisas estão dando certo, de que eu posso descansar. Eu vou falar sobre isso. E de que é seguro descansar, principalmente. E aí a gente criar uma espiral contrária, né? Vamos reafirmar a crença de que a vida pode ser tranquila. Mas o medo central aqui, que o seu inconsciente tem, é que, ao mesmo tempo que ele quer que você pare, porque seu corpo está dizendo eu preciso parar, você sente que se você parar, você não vai mais querer agir, não é? Você sente que se o sangue esfriar, era o que meu pai sempre me dizia, ele ainda diz isso, não deixa o sangue esfriar, porque se o sangue esfriar, lascou, você não vai querer mais se mover. Então, não deixa o sangue esfriar, né? E a gente foi recebendo essas informações de que o descanso é inseguro. Então, quando a gente está nesse lugar de descansar, a gente fica desconfortável, porque meu lugar, minha função nesse mundo é fazer. Quando eu paro de fazer, eu não sou útil, e quando eu não sou útil, as coisas começam a dar errado na minha vida, especialmente no meu negócio. E aí, quando eu não supervisiono direito alguém, a pessoa erra, tá vendo? Aí, quando dá um BO com o cliente, opa, tá vendo? Não fui eu que falei com aquela pessoa. Tudo tem que ser do meu jeito. Tá vendo que eu tô sozinha? Eu tô sobrecarregada mesmo, só eu dou conta. É mais rápido eu fazer do que eu ensinar para as pessoas. E a gente vai se reafirmando isso nessa conversa interna diária. E se eu descansar, é muito grave, porque eu tenho 5 anos que eu não tiro férias, eu tô acumulando essa exaustão há tanto tempo, que se eu parar, meu corpo nunca mais vai querer levantar da cama. Então eu não posso parar, não é seguro. E aí acaba que a gente até se permite descansar, mas é um descanso muito fragmentado. Ele na verdade não é um descanso total, ele é muito disfuncional. Que é eu descanso a mente limpando a casa ou treinando na academia, eu descanso o meu corpo jogado no sofá, mas eu tô vendo uma série, normalmente uma série dramática e violenta, para eu não entrar em contato com meus próprios sentimentos. Eu lido com os sentimentos dos outros e quero os sentimentos muito intensos, porque eu não quero lidar com os meus. É, ou então, eu vou descansar energeticamente, vou para uma praia, mas aí eu vou com minha família, eu vou com minhas amigas e a gente está ali conversando, falando mal de si, falando dos problemas. Vou descansar socialmente em trabalho de foco, vou ficar quietinha na minha caverna, trabalhando. Aí eu me autorizo a descansar. Só que nada disso, na verdade, é descanso. O que a gente está fazendo são compensações, né? E assim, temos que ter muito cuidado. Eu te entendo completamente. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te abraçar e dizer, estamos juntos e te dar soluções. Porque eu tenho uma filha de 2 anos, quer dizer, vai fazer 2 anos de idade em breve. Eu estou em privação crônica de sono desde a minha gravidez. E eu cresci em uma casa uma família até hoje, essa família nunca para. Então, eu te entendo perfeitamente. Eu já estive constantemente nesse lugar, e se eu não me observo e se eu não crio limites no meu dia a dia para sair desse lugar e não estar mais nele, eu volto para esse lugar, tá? Então, você me diz, ok, Sam, até agora eu estou entendendo o tamanho do problema, mas eu não entendi ainda se eu devo parar ou não.
Meu amor, eu vou te convencer agora a parar, tá bom? Primeiro, porque se você parar, você vai manifestar o que você não quer. Quando a gente faz coisas, a nossa energia ao fazer essas coisas imprinta, impregna as coisas com uma assinatura energética. Então, se eu estou trabalhando desse lugar de profunda escassez de tempo, de profunda solidão, né? Eu sinto que só eu posso dar conta. Eu estou sozinha no mundo, estou sozinha no meu negócio, estou sozinha no universo, porque eu não posso contar que tem uma equipe espiritual me apoiando e que se eu não der conta de fazer as coisas, o universo vai dar conta. Eu não estou contando com essa possibilidade, eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, esse lugar interno de sobrecarga está colocando essa assinatura energética no seu servir e seus clientes vão receber essa energia. Seus leads, né, as pessoas que querem saber mais sobre o seu negócio estão recebendo essa energia, que é uma energia que é muito desgastante para todo mundo. Não faz isso, meu amor. Mesmo que você faça um trabalho maravilhoso, seu trabalho maravilhoso está contaminado por uma energia que não é o seu melhor. Não é uma energia de confiança, não é uma energia de positividade, não é uma energia de amor, é uma energia de eu não sou suficiente, o que eu faço não é suficiente, eu não tenho tempo suficiente, é uma energia de insuficiência, de impotência, de medo, de ansiedade, muitas vezes de vergonha quando eu paro para descansar. Ninguém pode me ver descansando. Deixa eu colocar aqui um dashboard aleatório no meu computador enquanto eu finjo que eu estou trabalhando, mas na verdade eu estou só aqui dando umas respiradas. Então, isso não é sustentável, você sabe, isso não é sustentável para sua mente, isso não é sustentável para o seu corpo, isso não é sustentável energeticamente, isso não é sustentável para o seu negócio. E aí você diz, tá, mas eu realmente ainda não tenho coragem de parar, Sam. Então eu vou te dar outra informação. Eu vou te lembrar, na verdade, você é empresário, meu amor. Imagine o que vai acontecer com o seu negócio e com sua renda, porque provavelmente a sua renda familiar depende do seu negócio, se você tiver um burnout e tiver que parar por 3 meses. Te convenci a parar agora por bem? Talvez eu tenha te convencido. Se eu te convenci, eu acho que esse vídeo já merece um like. Coloca um like, porque o likezinho ajuda o vídeo a ter mais visibilidade e já compartilha com aqueles seus amigos que você sabe que empreendem e que não tiram férias há 5 anos também, tá bom? Ok, você tem agora consciência de que você precisa parar, mas você não sabe como. A primeira chave é entender que é seguro parar. Seu corpo registrou ao longo da vida a informação de que não é seguro parar. Talvez você, como eu, tenha sido muito julgada todas as vezes que você era vista descansando. Isso acontecia com muita frequência comigo. É muito estranho na minha família essa coisa de estou fazendo nada. Então, talvez tenha um julgamento interno quando você faz isso. E esse julgamento interno vem desse lugar de a gente está aqui para aproveitar o tempo. Só que se você está num estado interno de aceleração, você não está aproveitando, você está só fazendo coisas. E aí você precisa entender, você não vai parar para sempre. É seguro parar, porque descansar. Olha essa chave que eu vou te dar agora. Descansar não mata o desejo de agir. Descansar não mata o desejo de agir. Todo ser, todo animal que é saudável, todo ser não, todo animal, né? Porque a gente não sabe sobre o descanso das plantas, eu não sei pelo menos. Todos os animais, eles agem, eles têm uma pulsão por agir, eles descansam e depois eles voltam a agir. Então, quando não existe uma vontade de agir, ou é um cansaço, ou existe uma barreira interna que ainda não foi escutada e que precisa dessa escuta para poder abrir o caminho. Então, quando você força, o que você acaba fazendo é fortalecer essa barreira interna. Então, você pode fazer uma coisa muito simples. Se você empreende e você tem relativo controle sobre seus horários, que tal você decidir que a quinta-feira é o seu domingo?
e que no domingo você vai trabalhar. E tira essa quinta-feira e descansa de verdade. Mas, meu amor, assim, se tranca no quarto, bota o fone de ouvido e esquece da vida. Se você tem condições, aí preciso de rede de apoio, se organiza para você buscar rede de apoio para você conseguir fazer isso, porque descansar é parte do seu trabalho. E você vai perceber que na grandíssima maioria das vezes, você simplesmente vai só dormir até cansar de dormir. E no dia seguinte você acorda, meu Deus, a vida é maravilhosa. Normalmente é só isso. O desejo de agir volta naturalmente, é seguro descansar. Só que se você nunca para, você vai reforçando essa crença interna de que não é seguro descansar. E você não faz essa pausa e você não chega a esse resultado. E eu te digo, não é só por experiência própria, não é só porque eu já estudei neurociência, economia comportamental, não é por tudo que eu sei de negócios, de planejamento, de técnicas de produtividade, eu estou te dizendo porque eu vejo isso diariamente com minhas clientes. Então, o que costuma acontecer com minhas mentoradas? Elas chegam exaustas, chegam com medo por causa de um histórico em que elas se atropelaram muito e o inconsciente não está mais confiando nelas. Então elas começam a se autossabotar, que na verdade é se autoproteger, começa uma procrastinação, e a gente faz pequenos ajustes, a gente aplica técnicas para que o inconsciente delas volte a ser escutado, para que a alma delas seja escutada. Eu entrego as ferramentas para que elas façam isso, e de repente, em pouco tempo, elas estão ali agindo no fluxo, empolgadas novamente. E é o fluxo, nós somos seres humanos, somos cíclicos, isso faz parte. Se você quiser saber mais sobre como ser minha mentorada, aqui embaixo tem informações. E essa é a primeira chave. Descansar é seguro e você precisa ensinar isso para o seu corpo e para o seu inconsciente. E a segunda chave é pare e se escute. Porque quando você não quer trabalhar, tem alguma parte sua que está trazendo uma informação muito importante e você está dizendo, não vou escutar, lá, 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 lá. Só que essa informação ela é muito importante porque ela fala sobre você e sobre seu negócio, provavelmente. Provavelmente está falando que você não está fazendo as coisas como você deveria. Provavelmente está falando que tem algo ali que precisa ser pivotado. Ou está falando simplesmente, eu não quero seguir nessa aceleração, eu quero outro ritmo. Então, o que a gente pode fazer vamos fazer uma prática agora. Vai ser rápido, tá bom? Você vai colocar as suas mãos no coração, desacelera o vídeo se você está assistindo acelerado, respira junto comigo, abre esse maxilar, solta esses ombros, dá uma reboladinha para soltar um pouquinho os quadris e assentar a coluna no lugar natural dela. E agora, presta atenção no seu coração quando você respirar. E respira no seu coração. E depois de algumas respirações, simplesmente pergunta ao seu corpo: corpo, do que você precisa agora? Se abra para escutar, não precisa vir nenhuma informação, pode ser nada, só sinta o seu corpo e se pergunte: o que você precisa agora? Você pode fazer isso numa meditação mais profunda ou mais longa, se você desejar. Mas essa prática simples, que toma 2, 3 minutos, ela pode revolucionar o seu dia. Porque você pode retornar no seu tempo, porque pode ser que seu corpo diga, eu tô com excesso de energia. E aí você bota uma música, você rebola sua raba até o chão, se sacode todinha, aquela energia vai embora e você segue seu dia lindamente. Pode ser que seu corpo diga, não, eu realmente preciso deitar um pouco. Você coloca o seu alarme para até 20 minutos, presta atenção no que eu estou te dizendo, até 20 minutos, porque aí você consegue descansar sem entrar em sono profundo. Porque se você entrar em sono profundo, o que acaba acontecendo é que você pode acordar com uma letargia maior, e isso é superior a 2 copos de café. O resultado disso é superior, bioquimicamente falando, a 2 copos de café. Então, às vezes a solução é muito rápida e simples. Elas só precisam, seu corpo, suas emoções só precisam ser escutadas. E tem uma camada adicional, que algumas pessoas, né, no caso, na verdade, 50% da população
pelo desenho humano, que é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Se você não conhece, em algum outro vídeo eu vou falar sobre ela. O desenho humano, ele fala, né, que 50% das pessoas são emocionais. O que isso significa? São pessoas que naturalmente vieram para o mundo para experimentar a vastidão de emoções que a gente tem. Então, elas naturalmente, sem que nada aconteça no dia delas, elas têm vales e picos emocionais. E pode ser que você seja emocional e você simplesmente esteja num vale, e se você for não emocional, como eu, pode ser que você simplesmente esteja na presença de alguém emocional e você esteja absorvendo e expandindo o vale emocional de alguém. Pode ser só isso. E se for só isso, é só você esperar. É só esperar o tempo passar que tá tudo bem. É experiência humana sentir. Então, por favor, sinta, se permita sentir. E aí tá, isso tá durando mais do que 1, 2, 3 dias. Então, se tá passando desse tempo, tem informações internas que você precisa acessar para o bem da sua empresa, para o seu bem. Você pode observar se são necessidades físicas de descanso real, necessidades emocionais, porque quando você observa suas necessidades físicas, lá na frente você evita um burnout. Quando você observa suas necessidades emocionais, lá na frente você evita uma desistência do seu negócio, uma depressão até. Te falando por experiência própria, porque eu já larguei meu negócio e eu já me deprimi. Quando você observa suas necessidades energéticas e espirituais, você evita mudanças radicais de sua rota. Você consegue pivotar de um jeito gentil. Então, na maioria das vezes, a solução vai ser muito simples. É você se dar um dia real de descanso, sem ficar rolando feed, sem ficar assistindo filmes ou séries que mexem muito emocionalmente com você. Eu te diria um dia sem telas pode te fazer um bem que talvez você não tenha nem ideia, porque faz muito tempo que isso não acontece. Para você deitar e tomar um sol, você se deitar no chão, na terra, seja num parque, numa grama, seja numa praia, escutar o barulho da natureza, os pássaros, dormir profundamente. Então, se permitir descanso real, mesmo com culpa, tá? E isso é muito importante porque também seguindo o desenho humano, cerca de 30% da população não tem acesso consistente à energia. Então, são pessoas que elas precisam de mais descanso do que a média. E esse pode ser o seu caso. É muito, muito importante que você se escute em relação às suas necessidades, porque às vezes você até teria essa energia, mas o seu corpo está muito desgastado. E você pode me dizer, ok, Sam, tudo isso é muito bonito, mas eu realmente preciso trabalhar nesse momento, mesmo sem gostar, para eu sustentar o faturamento desse mês. Senão, não dou conta. E eu sou professora de planejamento. Eu posso te dar um zilhão de hacks sobre como você pode, de fato, trabalhar e ser produtiva na energia baixa. Eu vou gravar outro vídeo sobre isso. Me conta aqui se você quer outro vídeo sobre isso que eu gravo. Só que esse não é o foco desse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, o que eu quero te dizer é que esse pensamento que você está tendo de que eu preciso me atropelar é justamente o que está afastando o faturamento que você deseja, porque você está exalando escassez. O universo, ele está espelhando fora de você o que você está vivendo dentro. E, assim, eu sei que você vai dizer, tá, mas eu tô me sentindo assim, o que é que eu faço? Eu já estive nesse lugar, eu sei que é muito desafiador pular dessa crença de que, ok, eu preciso ralar pelo meu faturamento, para saltar para a crença de que o universo é um lugar seguro, meu faturamento vai acontecer independentemente das circunstâncias, simplesmente porque eu valho por quem eu sou, eu não valho pelo que eu faço. Você não vai fazer esse salto assim do Neida. Então, eu vou aqui te fazer algumas provocações que eu quero que você te convido para que você sustente essas perguntas nos seus pensamentos ao longo do dia ou dos dias, se você puder. Basta repetir essas perguntas para você mesmo, se quiser pode anotar agora. Seria tão legal se a vida fosse tão segura que eu pudesse descansar e o dinheiro entrar, não é? Só se faça essa pergunta. Universo, me mostra como eu posso confiar que eu recebo dinheiro pelo meu valor e não pelo que eu faço? E se eu tivesse uma prova?
de que eu posso relaxar e descansar e eu continuarei segura? Como seria? Então, essas perguntas, elas são muito importantes, porque quando você repete afirmações nas quais você não acredita, você aumenta a sua resistência a elas. Quando você transforma isso em perguntas, você se abre para a possibilidade de acreditar sem bater de frente com as crenças que você tem hoje. Então, é um processo mais gentil que provavelmente vai ser muito melhor aceito pelo seu sistema nervoso, tá bom? E para fechar o vídeo, uma grande reflexão que eu quero trazer é: se você está criando um negócio onde você não se autoriza a parar, a descansar, a repensar e principalmente a curtir a sua vida, então você tem um negócio ou você tem uma prisão. O que você está construindo e manifestando nessa vida com essa energia que você tem colocado no seu negócio é o que de fato você quer manifestar? Porque se não for, esse é um convite para você mudar isso agora. Para mudar isso agora, de verdade. Porque assim, você começou a empreender por quê? A maioria de nós porque desejavam liberdade. Essa liberdade está chegando desse jeito? Não, né? Então, fica aqui esse convite para você repensar. Me conta aqui embaixo como essas reflexões reverberaram por aí, como elas estão te fazendo sentir. E compartilha. Compartilha porque a maior parte de nós, principalmente nós que empreendemos e estamos nesse lugar de substituir os chefes que a gente tinha por um chefe muito pior, que é a nossa mente, nos julgando, nos impondo como as coisas devem ser feitas o tempo inteiro, e nos tirando desse lugar de prazer, compartilha, porque a gente veio viver o nosso potencial. A gente veio viver uma vida muito, muito próspera. E a vida está passando muito rápido. Um beijo grande e até o próximo vídeo.